Olá você! Obrigado por clicar nesse vídeo. Eu me chamo Abner e hoje eu quero conversar com vocês mais uma vez sobre os livros do vestibular da FUVEST de 2026. Os livros que serão cobrados agora em novembro de 2025. Nós teremos a primeira etapa da FUVEST 2026 e eu quero ver vocês todos lá arrebentando, indo muito bem, com confiança, tá? Porque vocês estudaram até aqui, vocês se esforçaram e eu tenho certeza que o esforço de vocês será recompensado. Hoje nós vamos falar sobre um livro chamado Memórias de Marta, um livro que foi publicado pela autora Júlia Lopes de Almeida, uma autora que é um pouco ofuscada na história da literatura, infelizmente, ela que pertence ao movimento realista de autores, ou seja, ela é contemporânea de ninguém menos do que Machado de Assis. Pois é, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas antes eu peço que você se acomode e prepare-se, porque nesse vídeo, nessa aula, você vai ter todo o conteúdo da história do livro, do enredo do livro e do aspecto social que é trabalhado nessa obra que será cobrada no nosso vestibular da FUVEST. Então, vamos acompanhar comigo os slides para que você possa entender tudo sobre Memórias de Marta. Vamos lá. Vamos começar então. Este é Memórias de Marta, de Júlia Lopes de Almeida. Começamos então com uma foto da nossa querida Júlia Lopes de Almeida, essa autora do realismo brasileiro, e uma pequena frase extraída do próprio Memórias de Marta. Convenço-me de que, naquele rapaz, eu não amei o homem. Amei o amor, meu triunfo, a hipótese de ser amada, que é o melhor sonho de todas as mulheres, mesmo daquelas que brilham, que são formosas, que fascinam. A Júlia Lopes de Almeida, ela nasceu em 1862. Ela teve uma obra literária muito prolífica. Ela escreveu peças de teatro, escreveu obras infantis, escreveu romances, como o que nós vamos falar hoje. E uma história interessante sobre a Júlia Lopes de Almeida é que ela foi uma das idealizadoras da Academia Brasileira de Letras. Sabe quem também foi idealizador da Academia Brasileira de Letras? O senhor Machado de Assis, também com o Aloysio de Azevedo e outros autores muito importantes daquela época. A Júlia Lopes de Almeida, ela foi uma das idealizadoras, ela esteve nas primeiras reuniões que fundaram esse movimento, a Academia Brasileira de Letras, mas ela não é membro oficial da Academia Brasileira de Letras. Por quê? Na época, existia um regulamento que eles quiseram impor quando a academia foi fundada, de que era proibido mulheres sentarem-se nas cadeiras da Academia Brasileira de Letras. Eles fizeram isso porque eles se espelharam na Academia Francesa de Letras, onde a entrada de mulheres era proibida. Então, eles pegaram esse exemplo dos franceses e imprimiram aqui na nossa Academia Brasileira. Por isso, a Júlia Lopes foi excluída, olha só, das cadeiras da ABL. Então, ela não é membro oficial, apesar de ter participado das reuniões que deram origem a este grande monumento da literatura brasileira, que é a ABL. Quem entrou no lugar dela foi o marido dela, também era autor, que também era poeta, mas que não tem uma obra tão conhecida e tão lembrada quanto a da Júlia Lopes de Almeida. Mas ele entrou porque ele era marido dela e porque mulheres não eram permitidas na Academia Brasileira de Letras. Outro aspecto importante da Júlia Lopes de Almeida é que ela contribuiu para que o voto feminino fosse aprovado no Brasil. Antigamente, as mulheres não podiam votar. Mesmo o Brasil sendo uma república e sendo passível de escolha por meio de votos, né, por meio de democracia, a mulher não podia votar. Nenhuma mulher podia votar. Só que aí várias mulheres se reuniram e fizeram um movimento. O movimento Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher, e uma das reivindicações desse movimento era o voto feminino. E ela, como membro fundadora deste movimento, foi muito importante nessa luta. Então a gente vê que a Júlia Lopes, ela militava a favor dos direitos da mulher dentro de sociedade brasileira. Isso nos revela muito sobre o que se tratará o romance Memórias de Marta. Nós vamos falar sobre as questões sociais, mas já fica aí um prenúncio, né, do que a Júlia defendia como uma ativista desses direitos mais igualitários da mulher em sociedade. Agora falando então sobre o Memórias de Marta, ele foi lançado em 1899, sendo o primeiro romance publicado pela Júlia Lopes de Almeida.
Por quê? Porque ele foi publicado inicialmente em folhetins. Então ele não foi idealizado a princípio como um livro encadernado, todo composto, mas sim como vários folhetins avulsos da Júlia Lopes de Almeida que compunham uma narrativa como um todo. O livro, historicamente, ele pertence ao movimento realista, o mesmo movimento encabeçado pelo grande, pelo que dispensa apresentações Machado de Assis, mas ele também tem elementos naturalistas. O naturalismo é um movimento que ocorreu paralelamente ao realismo. Ele nada mais é do que o realismo radical. Então você pega todos os ideais, os pensamentos morais e as coisas que norteiam o realismo como movimento literário e você eleva à maior potência possível. No caso, o determinismo é essa potência. Então, as obras naturalistas elas levam ao extremo a questão da determinação. O ambiente determina o homem, o destino determina o homem está todo determinado dentro da concepção naturalista. O naturalismo foi um movimento encabeçado no Brasil pelo Aloysio de Azevedo, o autor de O Cortiço, uma obra que é tradicionalmente muito cobrada em vestibulares por aí, e que é uma obra já clássica, referenciada, muito renomada da literatura brasileira. O livro todo é narrado em primeira pessoa, não tem nenhum momento em terceira pessoa, e aí nós temos uma questão que é debatível sobre o livro Memórias de Marta. Essa questão debatível é pelo fato de que Memórias de Marta é um livro curto e os romances eles tendem a ser livros mais longos. E, na verdade, uma das exigências para que uma obra de prosa seja considerada um romance é justamente a sua duração, que ele seja como se fosse uma novela de vários núcleos, né? Porque a novela ela tem um protagonista, um núcleo central, e todo o resto gira em torno desse núcleo central. De forma que os outros personagens secundários, eles não são tão desenvolvidos, eles não são tão aprofundados, eles estão mais para seres que interpretam seus papéis na vida do protagonista e interferem na vida do protagonista, que esse, por sua vez, é o personagem mais elaborado, mais complexo, mais interessante de se acompanhar. E por conta disso, por conta da duração e por conta dessa descrição que eu ter dado ser exatamente a descrição de Memórias de Marta, narrativamente, é um livro onde a Marta é o centro e todo o resto gira ao redor dela e contribui para a caracterização da Marta, principalmente, e somente, o resto é praticamente acessório, praticamente figurante. O livro ele tem esse debate se ele é considerado um romance ou uma novela. Independentemente, fica aí essa curiosidade, caso seja cobrado na FUVEST, porque ele pode ser considerado uma novela por ser mais curto e por ter um núcleo só, e pode ser considerado um romance, porque na época que ele foi lançado como livro, em 1899, o romance era o gênero literário em voga dentro da prosa. As novelas já tinham perdido muita força, e os romances, graças a Machado de Assis, a Luiz de Azevedo, o romance era o gênero que estava na moda. Então todo mundo fazia romance. Por isso ele pode ser considerado um romance também, mas fica aí a seu critério se é um romance ou uma novela. Bom, vamos então para a trama de Memórias de Marta. É uma história um pouco trágica, ela tem um início trágico e ela tem um final que para muitos poderia ser feliz, parece ser feliz exteriormente falando, mas como ele é narrado pela própria mulher, e nós temos a oportunidade de ver a perspectiva dela sobre tudo o que acontece, a gente vê que é uma história um tanto quanto negativa, infeliz, de certo modo. A personagem Marta é uma personagem infeliz dentro da história. E por que que ela é dessa maneira? A Marta, nos seus primeiros anos de vida, ela tem uma vida bem confortável, ela tem criados, ela mora numa casa própria, ela tem pais unidos, só que aí a Marta, ela começa o livro dizendo que a memória mais antiga que ela tem do seu pai é ele falecido. O pai da Marta, ele acaba morrendo por uma doença, e como o pai da Marta era quem sustentava a casa da Marta, a mãe dela é obrigada a se mudar para um cortiço, porque ela não tinha mais condições de manter aquela casa, manter os empregados, ela teve que foi despojada, ela foi mandada embora do seu lar e foi morar num cortiço. Interessantemente, essa premissa de se morar num cortiço, ela antecede o próprio Cortiço do Aloysio de Azevedo, que é a obra literária mais famosa que tem como pano de fundo um cortiço. Então, nisso, a Júlia Lopes de Almeida ela é uma pioneira, de fato.
Ela foi uma das primeiras a retratar a realidade das camadas mais marginalizadas e mais pobres da sociedade brasileira. O Cortiço, ele é um lugar onde antigamente as pessoas mais humildes elas moravam. É basicamente uma casa germinada. Era uma casa bem comprida, e aí ela tinha várias portas, assim, uma do lado da outra, e aí cada porta pertencia a um morador. Cada um morava ali na sua porta. E aí a Marta, ela vai morar nesse lugar que na época da escrita desse romance, era como se fossem as favelas hoje. Quando as pessoas pensam em Cortiço, elas pensavam em um lugar de pessoas pobres, um lugar de pessoas sem condições boas de vida, sem condições boas socialmente falando. E aí, a Marta, sendo a narradora, já uma mulher adulta, ela vai lembrando da sua infância, ela vai lembrando da sua adolescência, ela vai lembrando dos seus traumas de infância por conta das questões de pobreza, das questões sociais que ela enfrenta. E aí, tudo isso vai se amalgamando para criar essa mulher, que é a Marta, uma mulher madura já, que nos conta a sua vida através da sua própria perspectiva, através das suas próprias memórias. E através dessas memórias, ela incorpora, de certa forma, a mulher como um todo. Mas a gente vai explicar melhor isso lá para frente, tá? Por enquanto, saibam que a Marta, uma mulher adulta, narra a sua vida desde a sua infância pobre e muito necessitada no cortiço até o seu casamento e o falecimento da sua mãe. Então, esse é o percurso completo da história de Memórias de Marta. E notamos que o elenco de Memórias de Marta é um elenco totalmente feminino. A obra ela tem muito mais personagens femininas do que personagens masculinas. E isso mostra uma preocupação já da Júlia Lopes de Almeida de trazer a realidade, que é uma tônica do realismo, a realidade, à vida da mulher brasileira. Falemos então do elenco feminino de Memórias de Marta, não é? Que é o grande parte do elenco de personagens desse livro. Vamos começar falando da Marta mãe, que é a primeira personagem introduzida junto com a própria filha. A Marta mãe é a mãe da Marta, que eu chamo de Marta mãe porque ela também se chama Marta, assim como a protagonista. Então, para não confundir, vamos chamar essa Marta de Marta mãe. Como eu já disse, ela é uma mulher que tinha uma vida muito confortável, uma vida de riquezas, mas aí quando o seu marido falece, ela perde tudo e vai morar num cortiço. E nós vemos ao longo da história que a Marta mãe é uma mulher que trabalha incessantemente para dar a melhor criação possível para sua filha. Ela trabalha incessantemente como engomadora para que a sua filha possa ter o mínimo de dignidade. E o objetivo final da Marta mãe é que a sua filha se case. Então ela faz tudo isso não para que a Marta seja uma mulher bem-sucedida financeiramente ou profissionalmente, mas para que ela se case. Porque a mulher ela se realiza e se torna segura em sociedade quando ela se casa. Essa é a perspectiva da Marta mãe. E com essa perspectiva, a sua filha vai dialogar narrativamente. Daí nós temos a Lucinda. A Lucinda é uma personagem muito importante dentro de Memórias de Marta. Ela aparece uma única vez e ela deixa um impacto que dura durante toda a narração da construção da Marta como personagem. A Lucinda é uma menina rica, uma criança rica, que a mãe dela é patroa da mãe da Marta. A mãe da Marta trabalha para a mãe da Lucinda, e a mãe da Lucinda doa algumas roupas da Lucinda para Marta, para a filha, para que ela possa usar. E quando a Lucinda vê a Marta na roupa dela, ela diz que a Marta parece um macaco. E aí ela menospreza a Marta completamente por conta da questão social, por conta da questão de condições financeiras. E essa humilhação, esse menosprezo da Lucinda em cima da Marta, ele vai ter consequências duradouras. Toda vez que a Marta narra alguma coisa, ela vai se menosprezar, ela vai se diminuir, ela vai se sentir indigna de ser amada, indigna de ser considerada bonita, ela não se acha bonita em momento algum. Tem um episódio dentro do livro onde tem um rapaz que procura a Marta indo para casa. Na verdade, ele segue ela quando ela está indo para o cortiço. Só que ela não tem coragem de confrontar o rapaz e foge. E aí o rapaz não segue mais ela. O rapaz toca o seu rumo. Só que, refletindo nesse momento como adulta, isso aconteceu quando ela era estudante ainda, ela pensa, aquele rapaz, com certeza ele não me amava, eu não merecia isso.
Então, essa humilhação que ela sofre por parte da Lucinda é uma coisa que fica permanentemente na Marta como personagem e que permeia toda a narração da Marta ao longo das suas memórias que ela conta no livro. Depois nós temos a Clara, né, que já aparece quando a Marta está estudando. A Marta ela consegue acesso à escola e a sua melhor amiga é a Clara Silvestre. É uma menina que só fala de dinheiro o tempo todo e no final da história ela vai se tornar uma mulher, uma garota de programa. Então ela pensou mesmo em dinheiro, não é mesmo? Ela não teve escrúpulos nesse sentido, podemos dizer. E é uma personagem um pouco, um tanto quanto menor, assim, até mesmo para o padrão desse livro, que as personagens são bem menos destacadas do que a própria Marta. Então, não tem muito o que dizer sobre ela, francamente. E por último, nós temos a Carolina. Se a gente quer falar de um personagem trágico dentro dessa história, não tem outro para se falar. A Carolina, ela é a personagem mais sofrida do Memórias de Marta. Mais sofrida até do que a própria Marta, talvez. A Carolina é uma menina muito generosa, uma menina de coração bom, uma menina gentil, que é filha de uma mulher que é denominada Ilhoa. O nome dela nunca é dito na obra. Que é uma mulher turrona, uma mulher agressiva, uma mulher que bate nela, uma mulher que bate nos filhos. Ela tem dois irmãos, a Carolina, mais novos, e um deles bebe no bar, e a menininha mais nova fica só ali naquele ambiente muito hostil, muito sujo, né? Isso é uma característica da narrativa realista do Brasil nessa época. Quando ela fala de ambientes mais de pessoas mais pobres, sempre é um ambiente meio sujo, um ambiente de pessoas viciadas, de pessoas assim difíceis de conviver. É um vício da época, né? É um vício da época desse livro. A gente sabe que pessoas mais humildes não são todas desse jeito. Mas o livro ele enfatiza que a Carolina ela é uma flor no pântano, digamos. Então é um vício da época, né? Mas voltando aqui. E a Carolina, depois que a Marta eventualmente sai do cortiço, ela cresce e se casa com um homem que bate nela. Então, assim, a Carolina ela tem uma vida muito trágica. Ela tem uma vida muito, muito difícil mesmo. É uma personagem que mostra toda a hostilidade do cortiço, de um ambiente onde a Marta viveu, e mostra a hostilidade também do casamento, que é uma coisa que vai aparecer de certa forma na Marta também, não tão claramente quanto a agressão física, que é o caso que a Carolina sofre, mas em outro caso que a gente vai falar agora, falando das personagens masculinas de Memórias de Marta. Então, falando dos homens agora, falamos sobre várias mulheres e até tinha mais. Tinha, por exemplo, a professora que deu o primeiro cargo da Marta como ajudante de sala, que leva a Marta a estudar e poder se sair do cortiço, né? Mas vamos então falar sobre as personagens masculinas agora. São duas personagens masculinas que têm destaque e os dois têm a ver com a questão amorosa da Marta, a vida amorosa da nossa querida Marta. Primeiro nós temos o Luiz. Então é o seguinte, quando a Marta ela começa a estudar, ela se esforça muito, ela se empenha muito, e a professora, que é a dona Anitta, ela vê esse empenho da Marta e ela resolve dar uma oportunidade para a Marta ser uma ajudante e ganhar um salarinho ali para trabalhar junto com ela. E a Marta aceita, e com esse dinheiro a mais, ela consegue sair do cortiço, consegue ter uma casa mais digna, uma vida um pouco mais menos insalubre. E numa bela ocasião, a dona Anitta leva a Marta para viajar, porque ela fala que a Marta trabalha muito, trabalha o tempo todo, ela tem que descansar um pouco. A Marta vai junto com a dona Anitta e o seu marido, e na viagem ela conhece o primo da dona Anitta, que é o Luiz. O Luiz é a primeira paixão da Marta. Ele é a primeira pessoa que a Marta vê com olhos de amor. E ela pensa que o Luiz ele corresponde à paixão da Marta, mas não é isso que acontece. Um dia de tempestade, ela flagra o seu amor com outra moça. E isso parte o coração da Marta de maneira que ela nunca mais ama na narrativa. Ela fala que o amor já era para ela. Então ela não pensa mais em romance, ela não pensa mais em casamento, ela só vai trabalhar, só vai ter a sua vida própria, a sua vida independente, só vai se importar com a sua mãe e com o seu emprego. É a desilusão amorosa que acontece na juventude da Marta. Em seguida nós temos o marido. Ué, o marido da Marta? Eu acabei de falar que a Marta amava o Luiz e que ela não amava mais ninguém. Como é que ela casou então?
Como assim? Como que funciona isso? Pois é, o Miranda, ele aparece na vida da Marta quando ela já é professora, ela já está consolidada, ela já tem uma boa condição financeira e ela já está numa boa posição de carreira. E aí aparece o Luiz. O Luiz é um senhor mais de idade que se apaixona, segundo a Marta, pela alma da Marta. Porque para a Marta, ela não é digna de ser amada pela sua aparência. Ela se acha feia. Ela se acha uma pessoa de má aparência. E aí, o Miranda, ele se apaixona por isso. Ele vê o cuidado da Marta pela mãe dela e ele se apaixona por ela. E aí ela reflete sobre isso e fala: Poxa, esse corpo aqui só conseguiu conquistar um senhorzinho muito simples, assim, uma pessoa nada demais, que não é um grande diplomata, não é uma pessoa de grande renome, é qualquer um, pô. É um cara qualquer, um cara normalzíssimo, né? E aí, através do Miranda, a Marta, ela diz o seguinte: que o homem superior, ele rejeita a mulher e o homem inferior venera a mulher. Ao mesmo tempo que o homem superior, ele rebaixa a mulher e a mulher superior se rebaixa para a posição do homem. Veja você o pensamento aí da Marta em relação ao casamento. Então, no caso dela com o Miranda, é a segunda questão. Ela se rebaixou ao nível do Miranda, porque ela, como uma professora, uma pessoa respeitável, uma pessoa de uma boa condição, resolve se casar com um cara comum, um cara normal, um cara que ela não ama, principalmente, um cara que ela não ama. E ela encara o casamento dela como uma vingança. Olha isso. Ela encara o casamento dela como uma vingança às suas ilusões. Ela encara o casamento dela como uma vingança às suas ilusões amorosas do passado. Veja você como ela vê isso. E principalmente ela se casa porque a mãe dela, como eu disse anteriormente, ela queria que ela se casasse. Então ela casa para agradar a própria mãe e ela casa como uma vingança pelas suas desilusões do passado. Isso é reflexo daquela questão que eu já disse, da falta de autoestima, da baixa percepção de si mesmo, que a Marta é condicionada a ter pelos menosprezos, pelos desprezos que ela sofre na sociedade, pelas pessoas mais ricas e principalmente pela Lucinda lá no começo do livro. E isso reflete a visão da Júlia Lopes de Almeida sobre o casamento. E isso reflete já, podemos dizer, a visão da Júlia Lopes de Almeida sobre a mulher dentro do campo social brasileiro. Então, o que nós podemos concluir de Memórias de Marta, que é a perspectiva da Júlia Lopes de Almeida, agora falando das partes sociais do livro, de fato, e não mais da parte narrativa do livro, é que Memórias de Marta é sobre a mulher. O tema principal de Memórias de Marta é a mulher. A mulher em sociedade brasileira. A mulher vivendo em situação de pobreza e sofrendo preconceito. A Marta representa a mulher que sofre preconceito pela sua classe social, a mulher que vive em condições insalubres, em condições difíceis de pobreza, a mulher que vive dentro do casamento como a inferior em relação ao homem, a mulher que se rebaixa para o homem ou que é rebaixada por ele, a mulher que é rejeitada ou que é venerada, sem meio termo, de acordo com a visão da Júlia Lopes de Almeida, representada na Marta, a mulher independente, que é independente contra a própria vontade, a mãe solteira, né, na verdade a mãe viúva, no caso da mãe da Marta, que é obrigada a criar a filha sozinha, que é obrigada a trabalhar para poder sustentar a si mesma e a própria filha, a mulher buscando a independência, que é a própria Marta, depois que ela tem a sua desilusão amorosa, ela fica resoluta apenas no seu trabalho, na sua carreira, nas suas conquistas próprias, e a mulher comum da sociedade brasileira, sofrendo com todos os seus males, colocando a mulher na frente da história, uma mulher e outras também ao seu redor, nós vemos a voz da mulher. Nós recebemos aqui, em primeira mão, um relato da realidade brasileira. A tônica do realismo é a realidade. E nesse livro nós temos a realidade da mulher aos olhos de Júlia Lopes de Almeida. Uma mulher que não tem outra escolha a não ser se diminuir. Uma mulher que não tem outra escolha socialmente a não ser estar abaixo. Olha só que
pensamento é esse que a Júlia Lopes de Almeida tem. É para nós refletirmos de fato. Uma questão importante é que as memórias da Marta, elas constroem um imaginário da própria mulher, do gênero mulher como um todo. Isso é uma questão que acontece quando se escreve uma obra de memórias. Uma obra de memórias, ela permite que a mulher particular, a Marta, passa a ser a mulher comum, a mulher típica dentro da realidade brasileira. Então, através dessas memórias de vida, nós temos Marta, uma mulher que cresce num cortiço, uma mulher que cresce em extrema pobreza, uma mulher que consegue vencer na vida, consegue conquistar as coisas com o próprio trabalho, mas que não é feliz, que não se valoriza, uma mulher que se rebaixa, que se sente rebaixada no seu casamento, uma mulher que não se sente bonita, uma mulher que não se sente capaz, não se sente merecedora do amor. Por quê? Porque ela sofreu muito. Ela sofreu muito nas mãos de pessoas que estavam acima dela, socialmente falando. Ela sofre na mão de pessoas que quebram o seu coração, que partem o seu coração. Ela sofre vendo as pessoas ao redor dela apanhando e sofrendo injustiças e estando em ambientes de vícios e de tristezas tremendas. Ela sofre. Ela sofre. A desigualdade entre homem e mulher é um elemento importante dentro de Memórias de Marta. E vendo, né, tirando agora um paralelo da vida real da Júlia Lopes, como ela foi silenciada pela Academia Brasileira de Letras, sendo excluída de última hora do grupo só por ser mulher, a gente vê que é muito justo que a Júlia Lopes dê voz à mulher dentro desse livro. A gente vê que é muito justo essa iniciativa dela através desse romance. E também que é muito evidente o desejo dela de colocar a mulher à frente, mais à frente, nas questões brasileiras. Quando ela advoga pelo voto da mulher, quando ela advoga pela participação ativa da mulher dentro da sociedade, ela mostra que ela vê a mulher como inferior e que isso não está certo, que isso deve ser alterado, que isso deveria ser diferente. Agora uma reflexão, não é? A Almeida conta uma história onde a mulher se realiza, onde a mulher ela chega a um patamar que poucas mulheres chegavam na época onde é retratado Memórias de Marta, uma posição de financeiramente estável, uma posição de sucesso profissional, de realização profissional, mas ao mesmo tempo uma posição de uma mulher que se menospreza, que se diminui, que não se sente bem, que se sente mal, que se sente inferior. É muito forte você ver que, para a mãe da Marta, nós temos uma representação do pensamento de que o fim da mulher é o casamento, né? Então, o fim da mulher seria se rebaixar ou ser rebaixada? Fica aí a reflexão de uma obra muito forte, de uma obra muito intrigante, de uma obra muito rica em conteúdo, muito rica em reflexão, mesmo sendo bem curta. E é isso que eu tinha para falar, basicamente, sobre Memórias de Marta, da Júlia Lopes de Almeida. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha sido de valia para você esse conteúdo. Muito obrigado por ter assistido e nos vemos na próxima. Tudo de bom para você.